Porque quando você se negativa na sexualidade, a gente perde o controle sobre a nossa própria vida. Porque ali entra quiumba, entra incubos e sucubos. Entende? A coisa é muito delicada e as pessoas não sabem. Principalmente quando as pessoas partem para as amarrações sexuais, é direto incubo e sucubo e toda a energia sexual vai para o saco. E até você começar a alimentar e olhar pornografia, essas coisas assim, você também abre campo para se conectar com essa estrutura. Exato, exato. Pode falar um pouquinho sobre essa questão dos contratos de sexualidade, que também é algo bem comum, e eu tenho percebido em atendimentos que é muito mais comum em homens do que necessariamente em mulheres. Na verdade é assim. Quando a gente fala de sexualidade, a gente tem que entender o seguinte. Os Anunnakis usavam as mulheres como elemento sexual, tá? Então o que acontece? A atividade sexual de um pleidiano, de um liriano, de um humano é bem ativa, certo? Então faltavam mulheres para a atividade sexual dos Anunnakis. Então eles usavam as humanas, as Lulus, quando não os elfos. Só que os elfos não tinham muita afinidade para com os pleidianos. Então eram os Lulus, os humanos. Então o que acontece? Como os humanos tinham 4 metros, 4,20 m, e as humanas 1,68 m, 1,70 m, na média, para não dizer um pouco menos algumas, isso equivale à pedofilia. Então, aí começa a se marcar numa linha de ancestralidade a depravação da sexualidade. Qual foi o problema? As humanas achavam que ter relações com um deus, um extraterrestre, pô, ela era privilegiada. A louca não sabia que ia morrer no ato sexual. Tu pensa o seguinte, um humano de 4 metros de altura tem um pênis de pelo menos 40 a 50 centímetros, pela relação do tamanho do corpo e tamanho. Então, uma mulher de 1,60 m, 1,70 m, rompia o útero delas, elas morriam de hemorragia interna. Literalmente, a mulher era rasgada por dentro. E cada Anunnaki, como ele não conseguia ejacular na primeira relação com uma mulher dessa, ele pegava 10, 15 mulheres, até conseguir ejacular. Nisso ele já tinha matado 10, 12, 15 mulheres. Essas mulheres ficavam no campo deles, como quadro obsessor, pela energia sexual. Aí, os gays, os hetas, que nem todos têm órgãos sexuais, genitais, eles entravam na linha de incubos e sucubos para drenar sexualmente por vampirização sexual e sexo oral essas mulheres. Quando essas mulheres reencarnavam, elas ficavam presas no mesmo processo sexual. E isso foi gerando a egrégora da sexualidade que é atribuída a Leviatã. E daí criou-se o trono da sexualidade. Então, isso começou a perseguir muito mais as mulheres, por quê? Porque as mulheres tinham que procriar. Então, a lei dos deuses era crescer e multiplicar-vos. Então, cada homem fazia o quê? 6, 7, 10, 12, 15 filhos, uma mulher, se era possível. Então, a mulher se tornou o quê? Um objeto de uso sexual e reprodução, quando possível. Enquanto ela não reproduzia, ela era usada como objeto sexual. Então, toda a carga de sexualidade e depravação foi projetada sobre a mulher para destruir o sagrado feminino. Literalmente, o que os Anunnakis fizeram? A mulher se converteu numa vaca de reprodução. Literalmente. E o homem touro de reprodução. Por isso que os homens não podem ver uma mulher sensual que ficam de pau duro. Por quê? Porque está na programação genética do homem andar atrás da mulher que nem louco. Ainda mais quando os hormônios estão saindo pelas orelhas. Tá? Então, eles aproveitaram essa questão da disfunção hormonal nossa, proposital, para criar uma dependência da sexualidade. E aí, o incubo e sucubo está atrelado ao processo. Tá? Por isso que é um tema delicado, um tema pesado de abordar, certo? Então, a mulher recebeu muito mais, vamos dizer, carga pesada nesse sentido, porque ela é quem gera a vida. E aí vem um detalhe importante. Quem determina a descendência genética não é o homem, é a mulher, é a mãe. Por isso que para os judeus quem determina é a mãe. Pai pode ser qualquer um, mas mãe só tem uma, certo? Quem ensina uma criança? A mãe. Quem vai tornar um homem uma pessoa de caráter ou não? A educação da mãe. O pai faz uma
parte, mas a maior parte é a mãe, porque o pai sai para trabalhar para ganhar vida, e a mãe ficava com a criança em casa. Então, 70% da educação de uma criança vem da energia feminina. Então, se você altera o sagrado feminino, altera a cognição da mulher como mãe, ela fragiliza o filho, tornando o filho mimizento. Então, os draconianos, a igreja, e todos os estruturas sentaram o cacete nas mulheres para quê? Para tirar a força da mulher, tirar o poder da mulher como divindade sobre o seu próprio filho e sobre a própria sociedade. Por isso que o matriarcado foi destruído. Tá? E uma forma de drenar a energia das mulheres foi através da energia sexual. Tá? Por isso que, magisticamente, é muito mais comum a gente ver homem fazendo amarração para mulher do que mulher fazendo amarração para homem. Existe também, mas hoje, proporcionalmente, é mais homem contra mulher. Nossa, Né? interessante.